Hoje o especialista explica quais são as regras para aquisição ou arrendamento de terras brasileiras por estrangeiros. Vamos conferir na tela. Saudações e bem-vindos a mais uma edição do Direito Agrário, trazendo informações jurídicas relevantes para o agronegócio, para o produtor rural. Vamos falar hoje de compra, venda e arrendamento de terras por estrangeiros no Brasil. É um assunto que voltou a repercutir depois que uma das maiores produtoras de papel e celulose do mundo acusou uma concorrente de agir com deslealdade na tentativa de obstruir a transferência do controle da companhia para estrangeiros. Havia sido distorcida uma nota do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, onde era solicitado um acordo de compra e venda da empresa de 2017, gerando um processo administrativo em razão não só da transferência do controle da multinacional, mas também dos contratos com os proprietários de imóveis rurais, um assunto que já está judicializado há muitos anos. A legislação brasileira sobre compra, venda, arrendamento de imóveis rurais por estrangeiros, ela tem como objetivo proteger a soberania nacional, a segurança alimentar, e por muitas vezes é criticada sob o argumento de que é excessivamente restritiva e dificulta a entrada de investimentos estrangeiros no setor agropecuário brasileiro. E por que há um envolvimento do INCRA? E por que tanta preocupação das terras passarem para o controle de acionistas estrangeiros? A legislação brasileira ela possui uma regulamentação específica para aquisição de imóveis rurais por estrangeiros, que é a Lei Federal número 5.709 de 1971, com orientações geográficas, orientações demográficas específicas nesse sentido. Existe uma competência do INCRA com relação à aquisição de imóveis rurais, ou seja, compra e venda, como orienta no artigo 10 do decreto que regulamentou essa lei de 71, é o decreto 74.965 de 1974. E aí, de acordo com essa legislação que eu citei, a aquisição de imóvel rural por pessoa física estrangeira, ela seria livre para o imóvel rural com área não superior a 3 módulos fiscais, que é uma unidade de medida agrária que varia de acordo com cada região, nós também já comentamos sobre isso. E acima de 3 módulos, a aquisição de imóvel rural por estrangeiro, por pessoa física estrangeira, depende de autorização prévia do INCRA. Então, a aquisição de imóvel rural por pessoa física, eu acabei de comentar, e por pessoa jurídica estrangeira também depende de autorização prévia do INCRA, independente do tamanho da área do imóvel. Além disso, as pessoas jurídicas estrangeiras, em qualquer que seja a dimensão do imóvel rural, também precisam obrigatoriamente apresentar um projeto de exploração da área para terem deferida a sua aquisição. Daí, no final de 2017, fazendo uso das suas competências, o INCRA editou uma instrução normativa, número 88, revogando uma instrução normativa anterior, tratando da aquisição e arrendamento de imóvel rural por pessoa estrangeira residente no país, pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil e também pessoa jurídica brasileira equiparada à estrangeira. Bom, aí no que diz respeito ao arrendamento de terras por estrangeiros, ou a parceria rural por estrangeiros, a orientação vem da Lei da Reforma Agrária, que é a Lei 8629 de 93, que no artigo 23 fala as regras aplicáveis, que são as mesmas da legislação de 71 que eu acabei de comentar. O arrendamento rural por estrangeiros também vai depender de autorização prévia do INCRA, independente do tamanho da área do imóvel. Então, em resumo, desde 71 esse assunto ele está regulamentado por uma legislação e em 1988, a data da nossa Constituição Federal, ela distinguiu empresa brasileira, empresa de capital nacional e empresa estrangeira, criando um impasse jurídico com entendimento de um lado rigoroso para compra e arrendamento e de outro lado pela flexibilização das regras nesse tipo de aquisição. Então, desde então, esse assunto ele demanda muitas discussões, interpretações que envolvem questões de ordem econômica, soberania, produção, fronteiras e também a judicialização de vários casos nesse sentido. Mas sem maiores alongamentos jurídicos nesse sentido, né? Existem pareceres da Advocacia Geral da União, projetos de lei em ambas as casas do Congresso Nacional e várias demandas pendentes de julgamento. A Advocacia Geral da União ela já emitiu 3 pareceres sobre esse assunto, sendo os 2 primeiros mais favoráveis à flexibilização das regras e o último mantendo restrições.
O STF ainda não resolveu a questão, atualmente proibindo registros imobiliários de imóveis rurais por sociedades brasileiras com controle estrangeiro e também a celebração de arrendamentos rurais que tenham como parte pessoas jurídicas brasileiras com controle multinacional, né? Até que seja feita uma interpretação equilibrada do texto da Constituição. Em resumo, os tribunais brasileiros eles têm flexibilizado algumas regras em casos específicos, como o STF já decidiu que a legislação não impede que estrangeiros residentes no Brasil adquiram imóveis rurais com área superior a 50 módulos fiscais, desde que a aquisição seja feita por sucessão legítima, ou seja, quando o estrangeiro adquire o imóvel por meio de uma herança de um brasileiro ou de outro estrangeiro residente no Brasil, deixando de aplicar a regra de que depende de autorização do INCRA. Já o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu que a legislação não impede que estrangeiros residentes no Brasil adquiram um imóvel rural com área superior a 50 módulos fiscais, desde que seja feito por uso capião, né? Enfim, do ponto de vista econômico, quem é favorável à liberação da compra de terra para o estrangeiro entende que tal interpretação mais favorável ajudaria a aumentar o orçamento do Estado, atraindo capital, aumentando a produtividade e competitividade, gerando emprego, renda. Por outro lado, existe uma necessidade de garantir a soberania nacional em razão do controle dessas áreas por interesses estratégicos estrangeiros, o que precisa de regras rigorosas nesse sentido, evitando também uma ameaça à nossa própria segurança alimentar com a concentração de terras e a redução da produção de alimentos no nosso país, né? Então, é preciso monitorar a aquisição de terras por estrangeiros, o que pode ser feito por meio do registro, da atualização de dados de propriedades rurais, mesmo que esses recursos estrangeiros gerem emprego e renda. Seguimos acompanhando esse assunto com muito cuidado, com muita cautela. Saudações e até a próxima!